Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade de vocês. Então, hoje a gente vai ver mais uma aula, tá bom? Mais uma história bíblica na vida de Jesus. Então, todo mundo já abre as Bíblias aí, deixa a Bíblia aberta, lá em Mateus 17, a partir do versículo 24, tá bom? A história de hoje é só esse pedacinho aqui, mas ela tem muita coisa para ensinar pra gente. Tá bom? Tá todo mundo com a Bíblia aberta? Então vamos lá. Vocês sabem muito bem que Jesus viajava muito, né? Ele não tinha uma casa só para ele, com os discípulos, ele viajava muito. E ele fazia isso porque ele ficava ensinando, pregando sobre a salvação, além de que ele curava pessoas também, fazia milagres. Por exemplo, a gente viu o primeiro milagre de Jesus semana passada, lembram? E ele pregava sobre o reino dos céus, sobre Deus, e um dia ele estava numa cidade que chamava Cafarnaum. Eu vou mostrar para vocês essa cidade no mapa. Aqui está o nosso mapa, é aquele que eu mostrei para vocês semana passada. Então, só para a gente lembrar, para a gente não esquecer. Onde está escrito Judéia, Samaria, Galileia, é como se fosse o estado, que nem a gente fala, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais. Então, esses lugares, Judéia, Samaria e Galileia, é tipo os estados. E esses pontinhos são as cidades, tá bom? Os pontinhos são as cidades. Então, a gente viu que quando Jesus era criança, Jesus, José e Maria moravam em Nazaré. A gente viu que Jesus nasceu aqui em Belém, que em Jerusalém ficava o templo, a igreja onde o pessoal ia, pelo menos uma vez por ano, né? Porque é longe, assim. No mapa parece pequeno, mas é bem longe. E aqui ficava o templo. Aí, semana passada, a gente viu uma história legal que aconteceu aqui em Caná, Caná da Galileia, né? Galileia é tipo estado, Caná a cidade. Aqui em Caná, que foi o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho. Olha só. E hoje a gente vai ver essa história que passou aqui, ó, Cafarnaum, nessa cidade aqui, tá bom? E aí, aqui o texto diz pra gente que nesse dia Jesus estava em Cafarnaum e Pedro estava em Cafarnaum com ele, tá bom? O texto não tá falando dos outros discípulos aqui, então a gente não sabe se eles estavam juntos, se eles estavam em outro lugar, eu não sei. Se eles estavam fazendo outra coisa nessa hora, mas também estavam na cidade, não sei, o texto não tá falando isso pra gente, mas a gente sabe que Pedro estava por ali e Jesus também. Então, a gente vê que os cobradores de impostos, quer dizer, aquelas pessoas que recolhiam dinheiro da população para poder pagar outros serviços, pagar coisas para o governo, tá bom? E os cobradores de impostos chegaram para Pedro e perguntaram se Jesus não pagava impostos. Acontece que muitas pessoas não gostavam de Jesus, sabe? Tinha muitas pessoas que seguiam Jesus, gostavam de Jesus, mas tinham pessoas que não gostavam. Por exemplo, os fariseus não gostavam de Jesus, que eram tipo mestres da lei, e eles tinham inveja de Jesus, eles achavam que Jesus estava errado, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E tinham várias pessoas assim, incluindo esses cobradores de impostos. E logo que Pedro ouviu essa pergunta dos cobradores, Pedro já entendeu na hora que os cobradores de impostos estavam querendo pegar Jesus, entendeu? Ver se Jesus fazia alguma coisa errada para eles poderem falar: olha, Jesus não paga imposto, olha que feio, ele tá desobedecendo, tudo bem. E aí Pedro, sem pensar muito, já respondeu: ah, é claro que ele paga, lógico que ele paga, nossa. Então, olha lá no versículo 25. Olha aí na sua Bíblia, tá bom? Eu sei que tá aparecendo aqui, mas é importante você abrir a sua Bíblia e olhar o texto aí e ir acompanhando, tá bom? Então, lá no versículo 25, ó, Mateus 17, 25. Começa assim: sim, respondeu ele. É Pedro falando, tá bom? Os cobradores
perguntaram se Jesus pagava imposto e Jesus respondeu sim. Pedro respondeu sim. Aí vamos continuar o texto. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Quer dizer, Pedro nem precisou falar nada. Jesus, ele sabe todas as coisas. Ele conhece o coração de todo mundo. Ele sabe tudo o que acontece. Lembra, eu já expliquei isso para vocês. Quem sabe tudo, o nome disso é onisciente. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Olha só. Então, antes mesmo de Pedro falar qualquer coisa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Olha só. Então vamos explicar. Esse Simão aqui, quem é esse Simão? É Pedro, tá bom? Vocês lembram que alguns discípulos são conhecidos por mais de um nome? Vocês lembram disso? Então, nos discípulos de Jesus tem um Simão e tem Pedro, que é esse Pedro que a gente tá vendo agora, que às vezes também chamavam de Simão, porque as pessoas tinham dois nomes, era uma coisa muito comum. Ainda hoje tem pessoas que têm dois nomes, não é? A Maria Luísa, por exemplo, ela tem dois nomes, certo? Então, não estranhem, é que ainda tá falando com Pedro, tá bom? E tinha um outro Simão nos discípulos de Jesus também. E aí, Jesus pergunta isso para Pedro. O que te parece? De quem cobram os reis da terra? Os reis, porque naquela época eram reis, imperadores, né? Hoje a gente tem governadores e prefeito, presidente, né? É diferente. Dos seus filhos ou dos estranhos? Quer dizer, das pessoas que moram na terra ou dos estrangeiros, das pessoas que vêm de outro lugar. E aí, Jesus estava perguntando se Pedro achava que deviam cobrar impostos do seu próprio povo ou dos que eram estrangeiros, os que são de outros povos. E Pedro disse que ele achava que era mais certo cobrar de quem era estrangeiro e não do próprio povo. Era a opinião de Pedro, mas não era assim que funcionava. Tinham impostos, eles eram obrigatórios, e aí Jesus responde uma coisa muito importante. Jesus até concorda com Pedro, mas olha o que Jesus fala lá no versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que é tipo uma moeda. Tomai-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, eu vou explicar. Aqui, ó. Jesus concordou com Pedro. Não devia ser assim mesmo, do jeito que funciona, essa cobrança de impostos e tal. Mas aí Jesus fala uma coisa muito importante. Mas, para que ninguém fique ofendido. Pra gente não arranjar confusão, pra gente não arranjar problema, pra que ninguém fique escandalizado, quer dizer, chocado com a nossa atitude. Isso é muito importante. Aí a gente já tem uma lição. Jesus se preocupando em não criar confusão. Jesus pensou assim, pra que eu vou criar uma confusão em volta disso? Não tem necessidade. Muitas vezes a gente tem que pensar assim também, não vamos criar confusão com as coisas. Quando a gente estiver na escola, dentro de casa, com os nossos irmãos, com os nossos pais, na igreja. Por que a gente vai criar confusão? Não, sem confusão. Pra gente não arranjar problema com as outras pessoas, às vezes a gente tem que ceder das nossas próprias vontades, tá bom? E aí, olha só o que aconteceu, gente. Isso aqui também foi um milagre. Olha o que Jesus falou. Jesus mandou Pedro ir no mar, lançar o anzol, e o primeiro peixe que mordesse o anzol, mordesse a isca, Pedro, a hora que abrisse a boca do peixe, ia achar uma moeda lá dentro, que ia servir para pagar, olha, tanto por Jesus quanto pelo Pedro. Ia dar para pagar o imposto pelos dois. Olha só, o que você acha que aconteceu então? O Pedro foi lá, jogou o anzol no mar, esperou o primeiro peixe que fisgou o anzol. Pedro pegou o peixe e o que tinha na boca do peixe? Uma moeda. Pedro pegou essa moeda, foi lá e pagou o imposto. Olha só, Jesus teve essa atitude porque Jesus respeitava as autoridades, mesmo que ele não concordasse.
Se as autoridades não mandassem ele fazer nada que fosse pecado, que fosse contra a palavra de Deus, ele ia obedecer, porque Jesus jamais teria uma atitude de rebeldia, jamais seria rebelde. O comportamento de Jesus era impecável, porque Jesus era perfeito, ele nunca fez nada errado. É nesse Jesus que a gente tem que se espelhar, tá bom? E é nesse Jesus, é esse Jesus que a gente está estudando, que a gente quer aprender mais. Esse que fez esse milagre. Gente, qual é a chance de, primeiro, você jogar o anzol no mar e o primeiro peixe que você achar ter uma moeda dentro para pagar o imposto? Isso foi um milagre também. Então, esse Deus que é todo-poderoso, é esse Deus que a gente está estudando, esse Jesus que a gente está aprendendo mais. E é por isso que agora eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso versículo, tema da aula, tá vendo? Tô aqui na revista de vocês, ó. O versículo tema da aula, olha só como é o versículo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Jesus não mudou. Ele tem o mesmo poder, a mesma sabedoria, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, quer dizer que ele tem poder para fazer todas as coisas. Tem mais uma característica de Jesus que parece com essas duas. Jesus é onipresente, quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus tem muito poder e ele não muda. A gente muda o tempo todo, a gente muda de opinião, a gente cresce, a gente muda de ideia, a gente toma atitudes, depois a gente aprende que é errado e para de fazer essas atitudes, a gente muda. Mas Jesus não muda e a gente pode confiar nisso. Jesus, ele é o mesmo e sempre será o mesmo, tá bom? Um beijo para todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem falar comigo, tá bom? Tchau, gente!